Olá, meu nome é Gustavo Ribeiro e eu vou apresentar o artigo Plataforma de Benchmarking para Análise dos Indicadores Ambientais visando a segurança alimentar, hídrica e energética na área rural da Bacia do Ribeirão das Lajes, no estado do Rio de Janeiro. Eu sou aluno do quinto ano de graduação em Engenharia Ambiental da Escola de Engenharia de São Carlos e junto comigo estão o Jorge Delano, que também é aluno, mas do terceiro ano de graduação em Engenharia Elétrica, o Tadeu Malheiros, que é professor do Departamento de Hidráulica e Saneamento da escola, e a Ana Paula Tureda, que é pesquisadora da Embrapa Solos no estado do Rio de Janeiro. A área temática em que nosso artigo foi submetido foi Indicadores de Sustentabilidade. Bom, para introduzir e contextualizar um pouco o tema, eu trouxe alguns dados relacionados à segurança hídrica, energética e alimentar ao redor do mundo. Os dados dizem que cerca de 4 bilhões de pessoas sofrem com escassez hídrica em algum período do ano e 1,2 bilhão têm problemas de acesso à água para uso doméstico. Além disso, cerca de 2 bilhões de pessoas têm deficiência isolada de iodo, ferro, vitamina A e zinco. Bom, para solucionar problemas relacionados à segurança hídrica, alimentar e energética, existe o conceito Nexo Água, Alimento e Energia. Ela é uma boa alternativa para garantir a segurança ambiental, tendo em vista práticas que garantam a produção de alimentos com o uso racional de energia e água, para que haja abastecimento, tanto de energia quanto de água, em todas as regiões ao longo de todo o ano, né, em todos os períodos. O projeto Nexus é um projeto que aborda essa temática e teve início em dezembro de 2017, com a aprovação de um edital do CNPq, e conta com a participação de várias instituições de pesquisa em todas as etapas do seu desenvolvimento. A hipótese do projeto é que o conjunto de práticas agrícolas se configura como uma solução sustentável na paisagem rural. Isso resultaria em uma maior eficiência no uso dos recursos naturais e contribuiria para a segurança hídrica, alimentar e energética daquela região. Então, o objetivo geral desse projeto é avaliar o impacto das práticas agrícolas na segurança alimentar, hídrica e energética no município de Rio Claro, do estado do Rio de Janeiro. Dentro do projeto, os quatro autores desse artigo, temos como objetivo a elaboração de uma plataforma de benchmarking, que tenha como finalidade auxiliar os produtores rurais da região para que se mantenha a segurança hídrica, energética e alimentar a partir da comparação entre indicadores e práticas consolidadas em cada uma dessas propriedades. O nome que ainda há para essa plataforma, que pode ser alterado, é Placopas, Plataforma Colaborativa de Práticas Agrícolas Sustentáveis. A metodologia que foi usada para atingir os nossos objetivos se deu em 3 etapas principais. A primeira dela foi a adaptação de atributos e indicadores que foram levantados pelo grupo, né, do projeto Nexus, da escala de bacia para a escala de propriedade, porque esses indicadores foram levantados para monitoramento da bacia e a plataforma vai ser usada para benchmarking entre as propriedades. As próximas 2 etapas foram a elaboração de um protótipo, que foi apresentado para a equipe toda e depois sofreu alguns ajustes, e então a elaboração da plataforma, né, propriamente dita, que vai ser aplicada a partir do mês de dezembro de 2020. Os resultados que foram obtidos estão divididos aqui em 5 tópicos principais, sendo o primeiro deles relacionado aos indicadores, os 2 próximos, né, o segundo e o terceiro, relacionados ao protótipo, e o quarto e o quinto relacionados à plataforma em si. Primeiros indicadores. Bom, eles foram levantados, né, pelo grupo para o nível de bacia hidrográfica, então, para o funcionamento da plataforma, eles foram adaptados para o nível de propriedade. A intenção é que possa ser monitorado o uso da terra dessas propriedades para saber de que forma esse uso contribui positivo ou negativamente para a segurança Nexus. Bom, esses indicadores foram aqueles levantados pelo grupo, não precisam se atentar nesse momento a cada um deles, mas sim a quantidade, né? Então, esses foram os indicadores levantados pelo grupo e, em seguida, eles foram enxugados e adaptados para o nível de propriedade. Serão esses os utilizados na plataforma que está sendo elaborada nesse momento. Com os indicadores adaptados, então, foi desenhado um protótipo para a plataforma, elaborado em formato PowerPoint. E foi definido que o usuário que operará essa plataforma será um técnico servidor da Casa de Agricultura dos municípios da Bacia, pois assim ele consegue fazer a leitura dos dados e levar aos proprietários das propriedades, né, rurais esses dados que ele interpretou. Esse protótipo tem 6 abas principais, sendo que as mais importantes nesse momento são os dados das propriedades, que são importantes para que o usuário entenda as semelhanças e diferenças entre elas, e em seguida
possa abrir a aba Indicadores, onde serão gerados gráficos para comparar diretamente duas ou mais propriedades, a partir da escolha de um atributo e um indicador, né? Bom, um exemplo de gráfico que pode ser gerado nessa aba é o gráfico do grupo alimento, indicador produtividade, atributo produção. E nesse caso está comparando duas propriedades fictícias. A ideia desse gráfico é causar uma dúvida no operador a partir do ano de 2014, onde acontece uma inversão, onde o sítio São João deixa de produzir mais que o sítio das Rosas e a produção do sítio das Rosas se torna maior e vai aumentando ainda mais ao longo do tempo. A ideia é que o operador se sinta indagado a procurar uma resposta para essa dúvida e talvez ele a encontre na aba Práticas. A ideia é que essa aba mostre práticas diferentes que são aplicadas em cada uma dessas propriedades e que elas possam justificar o fato de os gráficos terem mostrado diferença entre as propriedades na aba Indicadores. Antes de passar para o exemplo da aba Práticas, só queria comentar aqui que a aba Casos de Sucesso é bastante semelhante à aba Práticas. A única diferença é que essas práticas dos casos de sucesso são aplicadas em locais diferentes dessa bacia, e a aba Cadastro de Práticas é para fazer o upload de novas práticas que passem a ser realizadas na bacia ou que sejam sucesso em outras regiões. Bom, então, voltando à aba Prática, ela vai mostrar algumas práticas, nesse caso uma prática fictícia, e aqui do lado esquerdo algumas informações gerais sobre elas, e do lado direito alguns gráficos podem ser gerados. Nesse caso, um gráfico de pontuação para as práticas. Então, aqui faz-se um benchmarking entre as propriedades que aplicam uma mesma prática. É importante notar que, por exemplo, a propriedade Seu Sebastião, apesar de ter uma nota menor que a propriedade Dona Teresa, ela tem uma nota maior para o grupo alimento do que a Dona Teresa. Então, esse modelo de gráfico é interessante por esse motivo. Além desse modelo, pode ser montado um gráfico tipo radar, com notas para cada um dos atributos que foram mostrados na tabela do slide de indicadores na metodologia. Então, esses atributos pontuam, as práticas pontuam nesses atributos e, em seguida, pode ser dado uma nota para cada um dos grupos, levando em conta que esses atributos fazem parte, cada um deles faz parte de um grupo diferente. Então, aqui tem-se um gráfico nexus para essa prática, no caso, a aquaponia, né, que é uma prática fictícia que a gente adotou aqui. Além disso, o protótipo propõe a medida do desacoplamento das pressões ambientais a partir da instalação das práticas nas propriedades. Então, a ideia é que a produção total se mantenha constante em crescimento, mas que o consumo de energia e o aporte de nitrogênio não acompanhem esse crescimento, que a partir do uso de práticas e do benchmarking usando a propriedade, possa ser desacoplado essas pressões ambientais, né, no caso, consumo de energia e aporte de nitrogênio, pode ser desacoplado do crescimento da produção total. Então, para que as pressões não precisem crescer junto com o crescimento da produção. Depois, a apresentação foi feita para a equipe no dia 13 de maio, foram colhidas as opiniões e as considerações de todos foram levadas em conta para a aplicação real, né, que seria o nosso próximo passo. Então, foi escolhido um software para desenvolvimento da plataforma, foram comparados o aplicativo e o aplicativo em uma página da web, foi escolhido, levando em conta as vantagens e desvantagens, o ambiente web para o desenvolvimento. Ele está sendo feito no ambiente Flutter, na linguagem Dart, e está usando como banco de dados a Firebase e a Cloud Firestone da Google. Como todas as ferramentas são da Google, é possível que haja compatibilidade entre elas, então isso facilita bastante o trabalho. A plataforma, então, está sendo elaborada nesse momento, a partir das discussões que surgiram com a elaboração do protótipo e a usabilidade da plataforma, né, considerando que o acesso e a leitura dos gráficos tem que ser intuitivo e simples, e o monitoramento do desacoplamento das pressões ambientais, como eu disse anteriormente. Então, a ideia é que exista a correlação da aplicação das práticas e o aumento da sustentabilidade ambiental. A plataforma está abrigada no momento nesse link, nesse endereço, e vai poder ser acessado por qualquer pessoa, mas no momento estão sendo usados dados fictícios, né? Pois o banco de dados ainda não foi abastecido com dados reais devido à pandemia de Covid-19 atualmente presente na realidade brasileira. Como conclusões, a equipe tirou algumas, principalmente em relação ao bom funcionamento do benchmarking, levando em consideração que o acesso aos indicadores gere dúvidas e as práticas possam sanar essas dúvidas. O desenvolvimento do web aplicativo foi considerado satisfatório pela equipe, e a idealização do perfil do usuário requer uma experiência simples e intuitiva, que tem sido o principal desafio para a equipe nesse momento, para desenvolver a plataforma.
Bom, na plataforma podem ser gerados relatórios em PDF, e esses gráficos com os relatórios com os gráficos podem ser levados aos produtores, e estão nos próximos passos da equipe, a conclusão do desenvolvimento da plataforma, claro, a reunião das informações reais e a formação do banco de dados, e uma busca pela hospedagem dessa plataforma, que pode ser o site da Embrapa, que é a instituição cabeça desse projeto Nexus, ou o próprio site do Núcleo de Pesquisa da Escola de Engenharia de São Carlos. A apresentação era isso, então ficamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem nesses e-mails ou no site do Núcleo de Pesquisa. Muito obrigado.